Mas há aqui uma questão que vem agora quase colada, que é os melhores anos do José Mourinho, verificámos que havia uma grande empatia entre ele e os jogadores. Nos piores anos, verificámos que, se calhar, perdeu-se a magia e a relação com os jogadores passou a ser mais tensa e os resultados passaram a ser piores. Um treinador apercebe-se disto? O que é que faz um treinador perder quase que essa estrelinha? Mais uma vez, sendo o treinador um ser humano, este é o drama de alguns grandes CEOs que ruíram nas suas vidas e as empresas ruíram também, porque no momento do pico do sucesso faltou-lhes aquilo que é decisivo, que é ter alguém que lhes diga as coisas. Ou seja, ao contrário daquilo que parece, não é só o problema do treinador, é o problema do empresário também, o sucesso pode ser um fato. Se eu não tiver à minha volta pessoas que me alertem que o meu comportamento já não está a ser o mesmo, que o impacto já não está a ser o mesmo, que aquilo que eu estou a fazer já é contraproducente. E o caso do Mourinho é um caso típico, não é? É um caso de, a partir de uma certa altura, na minha opinião, não estive lá, não vi, mas deve ter ficado muito isolado naquele sucesso todo. E estar também isolado... a pessoa perdeu. Eu lembro perfeitamente, quando vai para o Chelsea a primeira vez, ele vai ter com 2 jogadores que estavam em estágio da seleção britânica, que eram o John Terry e o Frank Lampard. Portanto, que eram e o professor deve saber isso melhor do que ninguém, que eram realmente as 2 grandes figuras do Chelsea e da seleção que lhe davam esse conforto perante o resto do grupo. E depois, mais tarde... Ele ali, a meio da presença em Madrid, no Real Madrid, começa-lhe a fugir o balneário. O último ano em Madrid já é penoso. E depois há quase que um novo Mourinho na relação com os jogadores, mesmo na segunda passagem pelo Chelsea e depois em Manchester. Já é uma relação mais tensa. Os jogadores do Inter morriam pelo Mourinho. Os jogadores do Porto. Sim, os do Inter morriam. Mas no Inter então foi se calhar... Mas o professor estava a falar numa área com a qual trabalha. Eu por acaso estava-me a lembrar de um amigo meu que teve um lugar de destaque numa multinacional, e esta forma de lidar com todo o grupo, dentro da multinacional, ou seja, a motivação coletiva, o encontrar-se nos fins de semana, para grandes desafios, até alguns deles, sob o ponto de vista físico, em que eles são testados fisicamente, para gerar um movimento coletivo. Agora, o que ele me dizia é que havia sempre alguém dentro da organização, dentro da tal multinacional, que eram os homens de mão dos CEOs e que, de certa maneira, eram os capitães da equipa. O segredo, e nós temos isso nas nossas famílias, não é? Quer dizer, o segredo do sucesso de alguém com uma criança advém os avós. Porque é que os avós têm, de um modo geral, um sucesso muito maior do que os pais? Estão muito mais preocupados, têm muito mais disponibilidade, estão ao serviço, praticamente, dos netos. O pai, por razões profissionais e outras, ou a mãe, tem muito mais dificuldades, embora a mãe seja um fator de equilíbrio maior. Mas o que importa aqui, agora transferindo isto para o treino, é este fator fundamental que é: este fulano não me mente, este fulano é competente, este fulano o que a regra para mim é a regra para ele, e este fulano está sempre preocupado comigo. E ainda por cima, a trabalhar é mais apaixonado do que qualquer um de nós. Portanto, isto é um fator mágico. Quando eu caminho para o sucesso, tendo a ficar... Há declarações e entrevistas do Alex Ferguson, antigo treinador do Manchester, absolutamente espantosas. Ou seja, há uma cadeira lecionada em Harvard, na Harvard Business School, com todo o suporte das declarações e das entrevistas do Alex Ferguson. Porquê? Por este caráter exemplar de uma relação que ele manteve sempre. Sim. E que, apesar de ser cada vez mais promovido dentro da organização dele no Manchester, que ele atingiu... Ele era praticamente paritário com o presidente do clube, ele nunca deixou quebrar a relação e a presença junto dos jogadores. E quando se fala de jogadores, fala-se... Este quadro é um quadro decisivo. Este quadro relacional é um quadro decisivo em qualquer organização, que, obviamente, transferido para uma modalidade profissional desportiva, ganha uma dimensão incrível por causa desta... Ou seja... Eu, por curiosidade, tenho acompanhado na net aqueles canais todos brasileiros a falar. É impressionante o que uns dizem e o que uns a favor, outros contra, e aquela pressão monumental. A gente fala da pressão aqui, quer dizer, comparar aquilo que se vive lá com aquilo que se vive aqui não tem nada a ver. No Brasil não há meio termo. Sim. Ou é
muito bom ou não presta. Sim. Não há nenhum equilíbrio em relação a quem está no meio. E, portanto, resistir... Eu não quis deixar passar em claro o exemplo, porque, conhecendo um bocadinho nestes últimos anos que conversámos algumas vezes, tem sido notável a resistência do Jorge a não entrar no bate-boca, não é? Quer dizer, porque ali a morte é entrar no bate-boca. Sei que eu estava a dizer que agora já lhe estava a apetecer e ele ontem pôs já um bocadinho as unhas de fora, porque já devia estar com algumas respostas entaladas. Muito bem. O exemplo de ontem é um exemplo muito engraçado, porque ele está ali nos limites. António, o Jorge Jesus é uma figura que divide o Benfica e os benfiquistas? É uma boa questão, não é? O Jorge Jesus é uma figura controversa, talvez no bom sentido da palavra, não é? Na minha opinião, aliás, no bom sentido da palavra. Eu creio que o estilo de Jorge Jesus, enfim, visto de fora apenas, é um estilo, como foi dito, muito liderante, muito abrasivo, muito apaixonado, muito capaz de fazer pontes e não muros entre os jogadores, muito de responsabilizar, quer dizer, a responsabilização resulta do exemplo, não é? É tanto mais capaz de gerar responsabilidade quando os subordinados sentem que a primeira responsabilidade reside no líder. Não é? Isso, Jorge Jesus, indiscutivelmente que o é. Agora, o que eu me apercebi no Benfica, repito, visto de fora, com sinais que às vezes não são inequívocos e até só podem ser falaciosos, admito isso, é que o estilo de Jorge Jesus a certa altura cansa, porque é exaustivo, não é? Quer dizer, é demolidor, é erosivo, pelas boas razões. Né? Isto é uma pressão absolutamente constante e, aliás, é interessante, pode ser, é uma constatação, para mim, enfim, estatística, é que o melhor ano de Jorge Jesus em qualquer clube por onde passou foi sempre o primeiro, não é? Foi assim no Belenenses, foi no Estrela, foi no Belenenses, foi no Braga, Sporting de Braga, foi indiscutivelmente no Benfica, que o primeiro ano foi supersónico, não é? O Sporting, que ia sempre campeão, só não foi campeão porque o Benfica conseguiu ganhar os jogos todos na fase final, não é? Não acertou na baliza. Sim, exato, que o Brian Ruiz não acertou na baliza e teria feito um empate em Alvalade e, portanto, o Sporting nessa altura seria campeão. Este é o ponto, mas eu acho que, apesar de tudo, ele treinou o Benfica, iniciou o treino do Benfica há praticamente 10 anos, 9, 10 anos. Foi há 10 anos? 9 ou 10 anos. Nós sabemos que nós, nesta fase da vida dele, aprende-se ainda muito. Não é? E ele aprendeu, de facto, estes 10 anos aprendeu muito, como disse, e bem, talvez se calhar mais da adversidade do Sporting do que... Também teve adversidades no Benfica, aquele ano terrível em que perdeu tudo, 3 anos seguidos a perder o campeonato. A adversidade no Sporting temperou mais, especialmente a última época. Temperou, pois claro. E hoje é um homem muito mais maduro. Para 2 cursos em Harvard. A última época do Jorge Jesus no Sporting. Mas ele é muito mais maduro hoje. Eu acho que a adversidade dele foi o presidente com que ele trabalhou. Sim, isso dá. Porque ele aí, e por isso é que o professor estava a dizer, ele aí aprendeu, a grande aprendizagem que ele fez foi, isto é a minha opinião, vamos lá ver, é a interpretação que eu faço, foi ter-se preocupado mais com o adversário principal, em vez de ter preocupado com a própria equipa. Quando começou... Coitado, estava ali no meio daquele António, mas nós assistimos a uma determinada altura... Do ponto de vista da liderança, aquilo deve ter sido... É verdade realmente... que o Rui Vitória, que foi infeliz numa declaração que motivou o primeiro grande ataque de Jorge Jesus, dizendo que o Rui Vitória dizia que ele tinha uma equipa, relativamente ao Sporting não sabia se tinha uma equipa. Ele, a partir daí, mas começou a dizer que quem fez a equipa do Benfica tinha sido ele. Ele mordeu o isco, que hoje já não faria. Mordeu o isco, ele aprendeu. Hoje já não faria. Ele tem aquela frase infeliz em que se estica e diz que o Rui Vitória, esse nem é treinador. Exatamente. Pronto. E está arrependido, e estará arrependido, e aprendeu com o erro. Exatamente. Claro, por isso é que nós estávamos a dizer que a grande aprendizagem dele, a grande adversidade foi precisamente essa. Depois, para mais, embarcou também no tipo de discurso que na altura era feito, que era sempre um discurso anti-Benfica, para motivar as tropas, quando devia ser o discurso, devia ser, como diz o professor, é a motivação lá dentro do próprio que dividia os benfiquistas.
Foi uma relação muito intensa. Admito que divida, Sim, mas acho que toda a gente tem saudades. O que não é contraditório, não é? Há uma outra questão, que já que estamos nesta abordagem relativamente a um tema que sempre me apaixonou e vai continuar a apaixonar, que é a relação incrível que existe entre o desempenho dos treinadores de alto rendimento e o mundo empresarial. Há outro fator de evolução que quem está de fora na observação, conheça um pouco destes assuntos, detecta, que é o cuidado na construção de uma determinada equipa técnica, onde exista uma ou duas pessoas que tenha todo o poder possível para falar a verdade com o principal. Que é uma coisa que no mundo do futebol, e o Delgado saberá disto, como no mundo do futebol não foi cultivado assim, ou seja, durante muito tempo os adjuntos eram guarda-costas, pura e simplesmente, andavam por ali, e ele jogou e sabe que era assim, não é? E o tempo tem dito, e alguns grandes treinadores a tempo conseguiram trilhar este caminho. Que é o caminho de ter uma pessoa... E quando não é da equipa técnica, alguém tem que acompanhar aquele processo para, no momento certo, dizer não vais por aí. A tua reação não te vai conduzir a lado nenhum. Cuidado. Porque este é um dado hoje, o grau de exposição é tão grande, que este é um dado que no mundo da empresa, o grande salto que está a ser dado é este, que é exatamente o salto que há um tempo começou a ser dado no mundo dos treinadores. Que é a necessidade, que é em absoluto necessário, e nós que nos lembramos da nossa vida vemos, há pessoas que nas nossas vidas particulares desempenham este papel. As nossas esposas, por exemplo, têm este papel com um peso incrível. Quando elas nos dizem, eu no teu lugar não ia por aí, tenho que soar os cintos todos, porque elas estão a ver mais do que a gente está a ver, não é? E este quadro é um quadro que profissionalmente tem que ser desempenhado. Mas que é mal aceito ainda às vezes. Muito mal, porque... Mas depende da segurança do treinador. Exatamente. Se for um treinador seguro, sim, se tiver confiança naquilo que está a fazer, quanto mais opiniões diferentes ouvir, é verdade. melhor convicção forma. Um número um precisa sempre do número 2 que não queira ser possivelmente a vocês não... É verdade, a mim tem-me interessado muito verificar que, ao contrário do que lhe aconteceu durante muitos anos na vida, ele busca muitas vezes o João Deus, lá no Brasil. Mas busca muitas vezes o João Deus. E o João Deus já apareceu. Eu acompanhei a conferência de imprensa. Só falta o Espírito Santo. Claro. Eu já disse que se levarem para lá o Espírito Santo, a coisa fica composta. Mas a conferência de imprensa do João Deus, quando o Jesus esteve castigado, foi. É excelente. É uma coisa já num contraponto absoluto, que até parece ter sido intencional, de comportamento, de atitude e portanto, isto já significa outro passo qualitativo, que é as pessoas que estão à volta. E na evolução tem que haver alguém que, para além, que faça a partir de um determinado momento lhe chamei o treinador, porque isto é decisivo. Eu mudo a minha vida de treinador de basquetebol quando durante 3 anos tenho um treinador. Me disse coisas ao fim de uma semana que eu já era um treinador conceituado, que me gelaram, porque eu não fazia a mínima ideia que tinha aquele comportamento, eu não fazia a mínima ideia. Quer dizer, treinador, a quem lhe dizem, alguém de repente lhe diz, já sei a razão porque tu tens muito mais sucesso na primeira parte da época do que na parte final. E eu já tinha constatado que era assim. Mas qual é a razão? A razão é que tu tens um estilo de liderança, que era o que o Bagonfels estava a dizer, tu tens um estilo de liderança que tem muito mais sucesso na primeira metade da época do que na segunda, porque se continuas com ele na segunda parte, e portanto, esta é outra nuance, é que isto não resulta sempre, isto tem que ser variável. E a única maneira da gente poder variar é termos alguém que muda de... É o tal número 2 que fala o António. Muda de registro. É o tal número 2. Que não queira ser número 1. Que queira ser número 1. É engraçado. E há excelentes número 2 que, além de não querer ser número 1, seriam maus número 1. Maus números. Exatamente. E esse é que tem que ser... Mas que a sociedade muitas vezes os empurra para números 1. John Major. Eu não sou há tantos John Majors. A sociedade muitas vezes quer empurrá-los... porque eles destacam-se como número 2, o que não quer dizer que sejam número 1. Isso na política, então, é muito frequente. Então, há excelentes número 2 que se perderam passando a ser números 1. Exatamente. Sérgio, começou hoje o julgamento do ataque ao Alcochete. Que reflexo é que isto pode ter na vida do Sporting?
Olha, E do ponto de vista formal nós sabemos que não há nenhuma ligação, porque aquelas pessoas já não fazem parte formalmente do Sporting. Eu já ouvi algumas coisas hoje e digo-lhe muito sinceramente, eu acho que a nossa sociedade ensandeceu. Mas ensandeceu completamente, quer dizer. Eu já ouvi coisas hoje, a propósito de um julgamento que só hoje começou, em que não há prova feita e que já se diz que não há prova nenhuma, que a prova é assim, a prova é assada. Deixem, nós acreditamos ou não acreditamos na justiça. É uma área que eu domino bem, foram 40 anos a trabalhar nela. A justiça não é uma área fácil, é uma área complexa, é uma área que tem imensas nuances. Agora, estar à partida, antes de começar um julgamento e tergiversar, fazer previsões sobre coisas que nem sequer ainda aconteceram, só estando lá dentro, ouvindo as pessoas, analisando as provas que foram produzidas. Repare, nós chegamos a este julgamento porquê? Em linguagem que eu vou procurar simplificar, direi que chegamos a esta fase de julgamento em que há pessoas que se sentam no banco dos réus para responder com um certo e determinado número de crimes, porque existiu prova suficientemente forte para os levar a julgamento. Tal não significa que essa força da prova seja suficiente para os condenar. Com instrução, não é? Houve instrução. Não é? Houve instrução, houve a abertura de instrução, houve o exercício do contraditório, rolaram provas de um lado e do outro e, não obstante, foram sentar no banco dos réus. Agora, não queiram fazer das pessoas tontinhas. Vão acreditar na justiça. Eu não tenho nenhum interesse pessoal, como homem de justiça que sou, em ver alguém condenado ou ver alguém absolvido. O que eu apenas quero, como a gente costuma dizer nos tribunais, é que se faça justiça, ou seja, que se condene se for um caso para condenar, se absolva se for um caso para absolver. Portanto, eu não faço, nem nunca poderia fazer como jurista que sou, tergiversações, especulações sobre se existe ou não existe prova. Epá, calem a boca. Quem não sabe, não fale sobre as coisas. E eu sei do que é que falo. Agora já ouvi coisas absolutamente aterradoras, sem ouvir prova absolutamente nenhuma. O domínio da prova é das coisas mais complexas, ao ponto de nós, juristas, juízes, procuradores, que também já fui, dizermos, nós vamos para o inferno a cavalo das testemunhas. Porque acontece isso muitas vezes, somos enganados, aldrabam-nos. E, portanto, eu já ouvi hoje advogados a violarem o estatuto deontológico, não podem falar sobre um processo e falam. As pessoas, calem-se, tenham tento, bom senso, equilíbrio. Mas já vimos que não se vão calar. Não vão calar. E a questão que eu coloco nem é a questão jurídica, mas é assim, num universo tão conturbado como é o do Sporting, tudo o que vai acontecendo vai ser fator de confusão, de maior confusão. É verdade, porque interessa também. Há pouco falava aqui com o António, com o professor, sobre isso, acontece um pouco por todos os clubes, com especulação assim, assado. Por exemplo, veja-se agora o caso da atribuição de um prémio ao presidente do Sporting e tal, essa coisa toda. Repare, ainda vem aqui na bola e muito bem, o grupo de que eu faço parte, inclusive, o Grupo Stromp, atribuiu prémios ao Godinho Lopes, ao Dias de Cunha, José Roquete, Soares Franco, Bruno Carvalho. Todos os presidentes do ativo foram galardoados. É porque é uma prática. É uma prática. Até uma questão de... Não é de subserviência, é uma questão... Eu não concordo muitas vezes com esse tipo de prática, mas é uma questão de elegância. Elegância. Entende-se que, pelo facto de ser presidente do Sporting, só essa circunstância merece o reconhecimento dos seus pares, porque é uma atividade difícil de executar. E, portanto, só agora é que levanta-se. Isso foi sempre pacífico? Sempre. O José Manuel lembra-se de alguma vez ter aparecido isto que apareceu. Repare, o presidente do Sporting... Mas a ideia que eu fico é que há uma divisão dentro do Grupo Stromp, neste momento. Pronto, isso eu não lhe vou dizer se há ou não há, até porque eu... É a percepção que tenho daquilo que li, daquilo que eu vi. Olha, ainda bem que eu, por razões de saúde e não só, estive impedido de ir às reuniões ou aos jantares do Grupo Stromp, porque não participei diretamente em alguma coisa que possa ter acontecido. Ainda bem que eu não fui. Agora, o que é grave, a meu ver, e há muita gente que está incomodada, é pela expressão que isto atingiu, ou seja... Uma coisa que devia ser normal, que nós devíamos encarar de uma forma civilizada, ou seja, quem concorda, vota a favor. Quem não concorda, vota contra. Isto ganhou um expoente de tal maneira
que o presidente do Sporting, a meu ver, e bem, insurge-se pelo facto que já nem lhe bastar ganhar em 8 meses não sei quantos títulos e o homem, coitado, é atacado por tudo e mais alguma coisa. Porque isto tem tudo uma envolvência, não é só as claques, é a equipa de futebol, mas eu lembro o seguinte, é que um clube de futebol, um clube desportivo não é só futebol. Tem uma data de nuances, não é? Mas o futebol é a mola real. Zé Manel, é uma mola real. E fizeram fizeram aquilo que estão a fazer hoje no anterior executivo, que não ganharam nada e que nem ganharam uma série de coisas. Não, inclusivamente